A Rede Evangelizar de Televisão apresenta Raio X. Hoje, com o missionário leigo Ricardo Santana. Ricardo, você é baiano, de Salvador. Você entrou para a Renovação Carismática quando? Há mais ou menos 30 anos atrás. E não foi um processo fácil, porque na Bahia a gente foi criado praticamente sem religião. Meus pais eram católicos somente de nome, nunca nos levaram, porque eu sou eu e mais 2 irmãos, nunca nos levaram para a igreja, nunca ensinaram a ir à missa ou a rezar ou qualquer coisa desse tipo. Eu lembro que aos 7 anos de idade eu fiz a primeira comunhão no colégio público, mas não sabia praticamente nada, quem era Deus, quem era Jesus, o que era o Espírito Santo. E a experiência que eu tive verdadeiramente com o Senhor foi na Eucaristia, depois de muitos anos de vida. Aos 18 anos é que eu fui conhecer a Deus. E conheci a Deus numa experiência, durante uma celebração da missa. Eu estava para fazer vestibular, porque nós, em Salvador, nós vivemos até a nossa adolescência, quando o nosso pai foi transferido, funcionário público federal, foi transferido para Curitiba. E aqui em Curitiba nós estudamos no colégio público, depois fiz o cursinho para o vestibular. E foi justamente aí que eu tive a minha experiência com Deus. No vestibular eu tinha estudado bastante, tinha feito a minha parte, queria fazer medicina, depois desisti e resolvi fazer administração de empresas. E quando eu fui fazer vestibular, eu estava meio adoentado e preocupado de não passar, porque sempre na minha infância eu fui um garoto prodígio, sempre tirei notas muito boas e as pessoas investiam em mim, acreditavam em mim, porque nenhum dos nossos irmãos tinha feito faculdade. E quando eu fui fazer vestibular, um dia antes, eu tive a notícia na televisão da missa do vestibulando, que seria celebrado por então arcebispo Dom Pedro Fedalto. E eu disse, bem, a minha parte eu fiz, agora é correr atrás de Deus, mesmo sem saber quem era Deus. E eu fui para esta missa do vestibulando no sábado, que domingo seria o vestibular, e aquela igreja catedral estava lotada, muita gente desesperada como eu, né? Nós estávamos todos apreensivos, né? Procurando passar nesse funil do vestibular. E quando eu tive a experiência com Deus, foi no momento, se você me perguntar, você lembra o que aconteceu na missa? Eu não lembro. A única coisa que eu lembro é da comunhão. No momento em que eu me dirigi à comunhão, mesmo sem saber o que eu ia receber, mesmo sem ter preparação, sem ter confessado, sem nada, eu vi as pessoas indo, eu fui para a comunhão. E quando eu cheguei no momento da comunhão que o Dom Pedro me deu, o corpo de Cristo, que eu comunguei, e eu lembro bem, naquele tempo, a hóstia consagrada era bem mais fininha do que hoje, era uma folhinha de papel, né? Eu fui lá para trás, na catedral estava lotada, não tinha onde sentar, mas tinha aquelas colunas que colocam os folhetos. Eu simplesmente vi aquela coluna, coloquei os cotovelos e fechei os olhos, e ali eu não me senti mais na catedral. Eu tive uma grande experiência com Jesus Eucarístico. Aquela hóstia fininha, ela pesou tanto que afundou a minha língua, e era mais doce do que o mel na minha boca. E quando eu, passado alguns minutos, eu ouvi o arcebispo falando, oremos. Quando eu vi aquele oremos, eu abri o olho e disse, meu Deus, onde que eu estou? Onde que eu fui? Eu não estava aqui na catedral. E eu senti como se eu tivesse sido arrebatado em espírito. E ali foi a minha primeira experiência com Deus. Eu saí da catedral como se estivesse flutuando, não pisava no chão. Fiz o vestibular no dia do meu aniversário, dia 6 de janeiro, e passei em 3º lugar em administração de empresas na Universidade Federal do Paraná. Fizemos festa, fizemos trote, raspei a cabeça, e 15 dias depois eu perguntava, eu passei, mas eu não sou tão bom assim para passar em 3º lugar na Universidade Federal do Paraná, já que eu tinha tido um ensino um pouco pior lá em Salvador e o ensino daqui era um pouco melhor. Eu não sei o que aconteceu, mas alguém me ajudou a passar no vestibular. Quem que me ajudou? Deus. Eu não sabia quem era Deus. Aos 18 anos eu fui buscar conhecer a Deus. E nessa minha busca de conhecer a Deus, eu voltei à igreja, à catedral, onde eu tinha tido essa experiência de Deus, e lá eu comecei a frequentar as missas.
Voltando para Salvador, que meu pai voltou a ser transferido para nossa terra natal, eu comecei a frequentar as missas na igreja do Bonfim, porque era a tradição, a sexta-feira. Depois eu comecei a frequentar as missas aos sábados e por fim comecei a frequentar a missa aos domingos, porque me perguntaram, por que você não vai na missa no domingo? Eu digo, porque eu venho no sábado, eu acho melhor, domingo é dia de passear, eu dizia. Mas domingo é dia do Senhor. Eu digo, meu amigo, eu nem sei quem é o Senhor, nem sei que ele tinha um dia próprio dele. Agora que eu estou querendo conhecer esse Senhor. Aí passei a participar das missas aos domingos, me convidaram para fazer leitura por causa da minha dicção, era boa, a minha voz era potente. E aí eu fui indo, fui me engrenando na liturgia, depois fui para o grupo jovem e por fim no grupo jovem eu conheci a fundadora do Grupo Jovem, que estava com uns problemas com o marido dela, e nós fomos tentar ajudar, e aí sim que entra a renovação carismática. Nós tentamos ajudar eles, mas como eles estavam brigando muito, e no dia que nós chegamos na casa, era realmente uma guerra que estava acontecendo lá. E nós fomos tentar ajudar e sei que saiu todo mundo corrido, porque o homem saiu correndo atrás de todo mundo. Eu desci as escadas do prédio, eu vi o carro deles parado com a chave da ignição, peguei o carro e corri. Mas eu disse, eu não posso fugir e deixar a mulher aí apanhando do marido. Aí eu parei o carro, abri a porta, ela entrou. Quando ela entrou, o marido dela que me conhecia, lógico, disse, Ricardo, para o carro. E eu olhei pelo retrovisor, pensei que ele estava com a cinta na mão, mas não era uma cinta. Quando ele falou, para o carro, eu não parei. Ele pegou o facão que estava na mão dele e deu no carro. Bem na altura do meu pescoço, bateu na coluna do carro. E ali eu fiquei desesperado. Eu não conseguia dormir, fiquei 3 dias sem dormir. Só vendo o facão vindo no meu pescoço. Eu preciso de um advogado, o homem vai sair da cadeia, ele vai matar todo mundo. E quem era o advogado? O advogado era um rapaz jovem, praticamente recém-formado, mas era da Renovação Carismática Católica. Eu não conhecia muito mal a Igreja Católica, quanto mais a Renovação Carismática Católica. E quando ele viu a gente apavorado, ele disse, vocês viram um fantasma? Eu digo, não, quase que eu virei um fantasma, né? Porque eu quase fui assassinado. Eu estou precisando de um advogado, eu estou desesperado, eu estou preocupado, eu não consigo dormir. E ele bem calmamente olhou para mim e disse, você está precisando de Jesus. Eu digo, precisando de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Eu digo, mais um da família, né? Porque eu estou conhecendo a Deus, tem o filho dele que é Jesus, ótimo. E Jesus é advogado? E ele dizia, Jesus é advogado, é médico, é psicólogo, é tudo. Eu digo, tá, mas e o que é que você propõe? Eu proponho que a gente faça uma oração por você. Eu digo, tá bom, se é para resolver o meu problema, eu vou aceitar a oração. E aí de pé, fechei os olhos, estendi as mãos, ele e o outro irmão, esse nosso irmão Abdias e o Chiquinho, impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar numa língua estranha que eu não sabia o que era aquilo. E ali eles oraram por mim em questão de 10, 15 minutos de oração. Eu concentrei mesmo, me entreguei mesmo, apesar de não conhecer muito quem era Jesus. Quando eu abri os olhos, eu disse, nossa, o que é que vocês fizeram comigo? O céu está mais azul, o sol está mais amarelo, a grama está mais verde. O que vocês fizeram comigo? Nós não fizemos nada. Jesus fez contigo. Mas o peso que estava aqui, o medo que eu estava sentindo no coração, o desespero, sumiu tudo. Exatamente. Jesus tocou o teu coração. E aí, 15 dias depois, no meu quarto, eu sempre rezava o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai para dormir. Quando eu fui começar a orar o Pai Nosso, eu comecei a sentir um fogo, como que um vulcão em erupção. Aquele fogo veio lá de dentro do meu íntimo mesmo, do meu ser, do meu âmago. E aquilo queimou. Quando chegou aqui, eu comecei a orar de uma forma diferente, numa língua estranha. Aquilo saiu espontaneamente. E aí eu corri lá na paróquia onde tinha orado por mim. E eu falei, Abdias, aconteceu isso no meu quarto. Ele falou, você foi batizado no Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. E aí eu conheci a Renovação Carismática Católica em Salvador, na Bahia. No próximo bloco, o programa Raio X fala da sua atuação na Renovação Carismática pelo Brasil. Estamos conversando com Ricardo Santana, missionário leigo da Igreja Católica. A Rede Evangelizar de Televisão volta com o programa Raio X, hoje entrevistando o missionário leigo Ricardo Santana. Ricardo, como você começou a sua missão? Eu comecei a minha missão
no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Roque. E eu estava muito preocupado em fazer algo pelo Senhor, pela Igreja de Deus e dar algo da minha vida. Entrei no seminário para tentar ser padre, fiz um ano de filosofia, mas saí do seminário porque eu tinha mais esse jeito dinâmico. Eu não aguentava ficar muito tempo parado, eu tinha que ficar 6 anos parado, estudando dentro do seminário para depois me ordenar padre. E eu me incomodava muito ficar parado. Eu tinha já esse espírito mesmo missionário. E o que é que aconteceu? Eu saí de um emprego para outro, porque eu terminei a faculdade de administração de empresas e eu era consultor de empresas, era professor particular de inglês, estava saindo de um emprego para um emprego melhor e nesse intervalo de procurar um outro emprego, eu resolvi fazer uma experiência lá em São Roque, interior de São Paulo. E lá nós montamos uma semana de preparação para o Natal 1989. E essa semana de preparação, na segunda-feira eu falei, minha gente, eu preciso que vocês orem por mim, porque eu tenho que dar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão na vida e dar uma resposta para Deus sobre o que eu vou fazer da minha vida. Por favor, orem por mim. E segunda, terça, quarta, as pessoas orando, a igreja começou a encher. Naquele tempo a renovação não era conhecida, era até meio perseguida, os padres não entendiam muito o que era renovação e a pregação estava lotada, a capela estava cheia, a missa do padre estava vazia, começou a ciumeira, aquela coisa toda, mas Deus foi colocando a sua mão e quinta-feira, de madrugada, eu estava no meu quarto lá, quando de repente, num pesadelo terrível, como se eu estivesse lutando contra os demônios, eu acordei gritando e dobrei os joelhos no pé da cama e clamei ao Senhor que me falou, larga tudo e segue-me. Uma vez, uma frase só, larga tudo e segue-me. Na sexta-feira eu cheguei para o pessoal e disse, gente, eu já tenho a resposta do Senhor. Obrigado pela intercessão de vocês, obrigado pela oração, mas Jesus me falou nessa madrugada, larga tudo e segue-me. A partir de hoje, eu não trabalho mais por mundo. A partir de hoje, o meu patrão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquela igreja veio abaixo. Nossa, aquele povo chorava, louvava, aplaudia, né? Eu ganhei um blazer usado, né? Porque estava muito frio em São Paulo, eu vindo de Salvador. E quando terminou o louvor, eu disse, eu não sei como que vai ser o meu sustento, o que eu vou fazer a partir de agora, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A partir daquele momento, as pessoas saíram dos seus bancos e começaram a colocar no bolso daquele paletó ofertas para que eu começasse a missão que o Senhor tinha me confiado. E aí eu comecei como missionário, né, pregando na Renovação Carismática Católica. Eu já tinha sido da Pastoral de Juventude, eu já tinha participado do Grupo Jovem, aquele Grupo Jovem já tinha se tornado em Grupo de Renovação Carismática, eu já tinha tido uma formação lá em Salvador, no ministério, porque antigamente eram 3 ministérios separados, hoje nós temos Ministério de Oração por Cura e Libertação. Antigamente era o Ministério de Cura Física, Ministério de Cura Interior e Ministério de Libertação. Eu comecei no Ministério de Libertação e depois eu comecei a orar também pela cura das pessoas. Então, eu comecei como missionário lá em São Roque, depois Mairinque, depois Uberlândia e sempre perguntando ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estava sempre como Saulo quando caiu do cavalo, querendo saber quem era o Senhor, quem és tu, Senhor? E o que queres que eu faça? Eu sempre perguntava isso para o Senhor, eu olhava bem assim para o Senhor e disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero fazer da minha cabeça. E aí eu senti essa moção do Espírito Santo de vir voltar para Curitiba, porque eu já morava aqui em Curitiba com meus pais, mas de voltar agora como missionário, né? Naquele lugar onde eu tinha tido a experiência profunda com Jesus na Eucaristia. E aqui eu voltei. Aqui eu voltei, me apresentei ao Padre Chico, que era o responsável pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Curitiba, e ele disse, eu vou orar uma semana para saber quem é você, vou perguntar a Jesus quem é você. Orou durante uma semana depois eu me apresentei a ele, ele falou, você tem carta branca para trabalhar na nossa arquidiocese. A partir daí eu comecei nos grupos de oração, participar de grupo de oração, a pregar nos grupos de oração, a pregar retiros, encontros, seminário, palestras, cenáculos,
né, em ginásio de esportes, e aí Deus foi fazendo a obra e foi me conduzindo, sempre orando pelas pessoas, para serem curadas, para serem libertadas. Então, esses 25 anos, eu tenho viajado praticamente o Brasil inteiro, eu tenho ido, atualmente, né, eu participo do grupo de oração Fonte de Misericórdia, que acontece todas as segundas-feiras no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, segunda-feira às 15 horas, a Hora da Misericórdia. Então, sempre quando eu estou em Curitiba, nós estamos lá no grupo de oração, porque também eu preciso me abastecer. Todos nós que participamos da Renovação Carismática Católica temos um grupo de oração, que é o grupo onde nós nos abastecemos, onde nós trocamos experiências, onde um ajuda o outro a carregar a cruz, onde nós podemos nos suportar, ou seja, sermos suportes uns dos outros. E nessa caminhada eu tenho visto muitos milagres. Vocês não têm noção de quantos milagres Deus tem operado pelo Brasil afora. Tenho visto muita coisa feia também. Infelizmente, muita gente nas garras de Satanás, muita gente com doenças incuráveis, muita gente sem conhecer a Deus, como também eu não conhecia. Mas foi para isso que o Senhor me enviou, né? Como batizado, como católico, como membro da Renovação Carismática Católica, para trazer a luz aos que estão nas trevas, né? Para trazer a sabedoria àqueles que estão na ignorância. Eu lembro um fato, e é importante ressaltar, quando eu estava em Belo Horizonte um dia, uns anos atrás, a esposa de um pastor de uma igreja me chamou num canto e disse: olha, eu fui levado por um frei, amigo nosso, amigo em comum, e ela disse: vem cá, eu quero propor para você, eu tinha recém começado na missão, eu quero propor para você o seguinte: você vem para a nossa igreja, nós te damos um bom salário, te damos carro com combustível, te damos uma casa para morar, te damos uma igreja tranquila, com jovens para você trabalhar. E aí, o que é que você acha? Eu pensei assim, parei um pouco, olhei para ela, olhei bem nos olhos dela e disse: olha, a senhora está me propondo isso porque o teu pensamento deve estar assim, calculando que na Igreja Católica tem muita coisa errada, que a Igreja Católica tem imagem, que a Igreja Católica tem isso, tem aquilo outro, que eu saia da Igreja Católica e venha para a sua igreja. Eu agradeço a sua oferta, mas eu sei que nós temos algumas coisas que não estão de acordo, né? Porque algumas pessoas, né, estão na ignorância, estão nas trevas. Mas eu não quero pular do barco e deixar o barco afundar. Não foi para isso que Jesus me chamou ao ministério missionário, ao ministério de libertação. Jesus me chamou para trazer luz aos que estão nas trevas, tirar da ignorância aqueles que estão como cegos. Então, eu prefiro ficar na Igreja Católica, né, e ser instrumento de Deus para salvar almas, do que eu próprio ter uma igrejazinha toda tranquila, ter meu saláriozinho, ter o meu sustento. Eu não estou aqui buscando o meu favor, eu estou aqui buscando fazer a vontade de Deus e servir a Deus e servir aos irmãos. O programa Raio X volta em instantes e vamos falar, Ricardo Santana, sobre o poder da oração e sobre como é comunicar-se com Deus, com o Espírito Santo. Voltamos em instantes. A Rede Evangelizar de Televisão volta ao ar com o programa Raio X. Hoje nosso convidado, o missionário leigo Ricardo Santana, integrante da Renovação Carismática. Ricardo, em vários momentos dessa entrevista você falou, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, eu falei com Deus, eu perguntei a Deus. Como é que se dá essa experiência? Explica isso pra gente, que muitos de nós vamos à igreja, rezamos, mas não temos, parece, a maneira como você se encontra com Deus. Como é isso? Primeiro é preciso saber o que é oração, porque na catequese, quando nós éramos crianças, simplificamos muito. Oração é o quê? É um diálogo com Deus. Você fala, Deus fala e acabou. Mas é muito mais profundo. A palavra de Deus fala no primeiro livro de Samuel, né, no capítulo 1, versículo 9, aquele encontro da Ana no templo do Senhor com o sacerdote Eli. E ali nós temos uma definição profunda do que é oração. Oração é derramar a alma na presença de Deus. Porque quando o sacerdote viu aquela mulher batendo os beiços ali, os lábios ali, ele achou que ela estava bêbada. Sai daqui, mulher, você está ébria.
Não, meu Senhor, por favor, não me leve como uma pessoa vã, frívola. É a grandeza da minha dor que me fez orar até aqui. Eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Então, oração, povo amado de Deus, é derramar a alma na presença do Senhor. Como é isso, falar com o Senhor? É difícil, lógico, porque às vezes a gente quer uniformizar. Todo mundo tem que ser do mesmo jeito. E não é assim. Deus fala com a gente de várias formas. E nos vários tempos da história do povo de Deus, nós vimos como Deus falou com Moisés, como falou com Elias, como falou com Davi, como falou com Maria, Nossa Senhora, como falou com Saulo, Paulo, Pedro. Ele falou de formas diferentes com os apóstolos e também com os profetas. Da minha parte, o que eu digo para o pessoal, quando a pessoa pergunta, mas como é que é isso, falar com Deus e ouvir a Deus? Quando eu disse que Deus falou comigo, eu ouço Deus não como muita gente diz, eu ouvi no coração Deus falar. Eu ouço Deus como vocês estão me ouvindo agora, como se fosse uma voz humana falando comigo. Deixa tudo e segue-me. Faça isso, faça aquilo. É dessa forma que eu ouço Deus. É dessa forma que Deus se comunica comigo. E eu falo com Deus também pedindo ao Senhor que Ele me oriente, que Ele me conduza, para que eu não faça nada que for contrário à vontade dEle, ou que for da minha vontade, ou que for em meu favor. Eu sempre pego mais uma vez a palavra de Deus e Moisés ele diz, numa passagem do Êxodo, o Senhor fala, Moisés não fazia nada sem consultar o Senhor. E é o que eu faço, eu não faço nada sem consultar o Senhor. Tudo que eu faço, eu consulto o Senhor. Não preciso ficar, às vezes, 1 hora, 1h30 conversando com o Senhor, perguntando tintim por tintim o que eu tenho que fazer. Eu me coloco à disposição e algumas vezes eu sinto aquela moção, aquele empurrão, aquele mover do Espírito Santo para que eu faça a coisa certa, na hora certa, conforme a vontade do Senhor. É cumprir a palavra, é cumprir a vontade. Nossa Senhora, quando o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela ouviu em silêncio, perguntou, questionou, quis entender, mas percebeu que não entenderia a infinitude, a plenitude de tudo, mas aí ela se aquietou o coração e disse, faça-se em mim conforme a tua palavra. É o que eu tenho feito. Eis aqui, Senhor, o teu servo, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o rebanho tem seguido o missionário, ou o rebanho está se portando de uma maneira mais difícil? O rebanho do Senhor, eu digo sempre, outro dia eu estava na igreja de Santo Antônio, na Boa Vista, ali na 300 de Santo Antônio, tinha um cartazinho ali, uma plaquinha dizendo o seguinte, eu não sou o caminho, também não sou a verdade, eu sou apenas uma seta, eu sou apenas um profeta, eu sou uma ponte, o rebanho não é para ser trazido para o missionário, não é para ser convertido ao missionário, ao pastor, ao padre, ao bispo. O rebanho é para ser convertido pela palavra de Deus, pelo anúncio desta verdade. O anúncio desta verdade. Esse rebanho precisa entender, porque a fé provém da pregação e a pregação se exerce pela palavra de Deus. Então, é esta palavra que faz com que tenhamos fé. E acreditando na palavra, nos aproximamos do Senhor. Porque se você não conhece a palavra, você não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus não pode amar o que não se conhece, ou a quem não se conhece. E pela palavra, Deus se revela. Então, eu sou um anunciador da palavra. E mais, um facilitador. Porque está difícil. Se você não tem a ponte, você está numa estrada, tem um rio, você não pode passar, continuar o seu caminho, continuar a sua viagem, porque aquele rio está impedindo, é um abismo. Se tem buraco, às vezes passa o trem lá embaixo, tem que ter uma ponte, tem que ter um viaduto. Eu digo que que Jesus me constituiu uma ponte, que as pessoas não têm que me seguirem, não têm que me obedecerem, não têm que depender de mim. Tem que depender do Senhor, porque passada a ponte, você que viaja, que está me escutando nesse momento, me vendo nesse momento, nós que viajamos, o nosso objetivo não é a ponte, o nosso objetivo é chegar em São Paulo, é chegar em Guarapuava, é chegar em Salvador, e a ponte vai ser apenas o facilitador, o meio para que eu possa chegar do outro lado e poder conseguir
prosseguir minha viagem. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. O porto seguro é Jesus. Nós somos apenas uma seta, nós somos apenas mais um profeta que levamos a boa nova da salvação. Anunciamos Jesus, Jesus que nasceu, Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, Jesus que está à destra do Pai e que enviou o seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que faz maravilhas, prodígios e milagres, que nos usa como seus instrumentos. Eu não sou curandeiro, eu não sou benzedor. Nunca curei ninguém, nunca fiz benzimento para ninguém. Eu apenas me coloco as minhas mãos, a minha voz, o meu coração, e o Espírito Santo vem, usa, age, prega através de mim, ora através de mim, cura através de mim. Eu sou apenas o canal da graça e quero continuar. Se eu pudesse, eu digo para você, se eu pudesse eu não estava aqui na frente da câmera, se eu pudesse eu estava nos bastidores. Quanto mais eu desaparecer, melhor. Quanto mais o Cristo aparecer, melhor. Porque aí sim eu farei aquilo que Deus quer, da sua vontade, e não mostrarei a mim, mas mostrarei a Ele, o Senhor de todos nós, o Pai das luzes, o Pai das misericórdias, o Senhor Jesus, que morreu para nos salvar, que nos ama e que está no meio de nós. Amém. Missionário, em um minuto, a importância da oração para cada um de nós. Em um minuto. A oração é como uma vacina. O que é uma vacina? Você toma para ficar doente? Não, você toma para não ficar doente. Então muitas vezes a gente fica correndo atrás do prejuízo, rezando para resolver problemas. Se você tem uma vida intensa de oração, a oração funciona como uma vacina. Você se antecipa. Eu até brinco, enquanto o diabo vem com milho, eu já estou voltando com a pamonha cozida. Eu tenho que me antecipar ao mal. Então, o antecipar ao mal, o vacinar para não ficar doente, é joelho no chão, jejum e oração. Assim nós vencemos toda e qualquer tribulação. A oração é a força do cristão. Cristão sem oração, como dizia um padre jesuíta lá em Salvador, é como bolha de sabão. É bonito, é colorido, mas desaparece e não permanece. Ore bastante. Aprenda a orar, peça a Jesus, Senhor, ensina-me a rezar como o Senhor ensinou os seus apóstolos e como João Batista ensinou os seus discípulos, porque muita gente não sabe rezar. Precisamos orar mais e orar melhor. Amém. O programa Raio X de hoje termina aqui. Tivemos a participação do missionário leigo da Renovação Carismática, Ricardo Santana.